Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Sebastião Amaro e quero compartilhar com vocês mais uma reflexão. E o tema de hoje é Caindo na Real. Mas antes, eu quero ler os versículos da palavra de Deus, que está registrado em 1 Samuel 26, 17 até o 21. Deixa eu ler para vocês aqui a palavra de Deus. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: É minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor tanto o seu servo? Que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, rei meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, receba ele a oferta de manjares. Se, porém, não, os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm expulsado hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: vai e serve a outros deuses. Agora, pois, se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma, uma perdiz no montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Que palavra maravilhosa, né? Palavra linda da palavra do Senhor nosso Deus. Mas vamos para a reflexão, eu já quero entrar num comentário. Há uma expressão popular que se ajusta com certas atitudes que tomamos no dia a dia. Na verdade, muitos erros, tropeços e embaraços que enfrentamos acontece por não enxergarmos a realidade que nos envolve. Em outras palavras, significa flutuar em tapetes mágicos. Acreditamos que podemos viver acima do asfalto que cobre nosso caminho. A frase em questão é: você precisa cair na real. Ou então, deixe de agir como um tolo e pare de se esconder atrás de certezas que você mesmo não tem. Em resumo, é preciso abrir os olhos e perceber que o mundo não pode ser modelado por nossa vontade. E o mundo, e muito menos pela fantasia. A vida de Saul foi permeada de altos e baixos. Ele não conseguiu se manter dentro da vontade de Deus durante muito tempo. Quase no início de seu reinado, ele já confrontava as determinações do Senhor. Nesta reflexão, nós vamos examinar os passos tolos que Saul deu e que o levaram à morte por sua própria espada. Vamos ler o texto que se encontra em 1 Samuel 26, 21. Pequei, volte, meu filho Davi, como hoje você considerou preciosa a minha vida. Não lhe farei mal de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Saul caiu na real ao aceitar o fato
de que pecara contra Davi, pequei. Aqui temos um oceano de dificuldades. Aceitar o fato de ter cometido um pecado é uma raridade, tanto fora como dentro da igreja. Pense em pecado de um modo mais largo, mais aberto. Não coloque limites entre os que você fez e a verdade. E mais, pense em pecado não apenas como os descontroles da carne. Vou dar outra definição de pecado. Pecado é aplicar mal conscientemente o bem que você recebe de Deus. Saul usou mal todo o bem recebido do Senhor. Veja o final do versículo que lemos. Tenho agido como um tolo e cometi grandes erros. Vamos caminhar por este texto. Em primeiro lugar, Saul agiu de modo tolo quando usou mal suas habilidades. Saul era um jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Por esta descrição, podemos imaginar como era o jovem Saul, alto, forte, preparado, saudável. Possivelmente, versando na cultura de seu povo, uma vida que poderia ser muito usada por Deus. No entanto, ele desprezou todas essas qualidades, não utilizou nenhuma delas para honrar a Deus. Ainda hoje, vemos pessoas na igreja usando mal tudo o que receberam de Deus. Ouça, usar o mal é simplesmente não usar. Uma ilustração, parábola dos talentos. Deus não acrescenta nada à sua vida sem um propósito. Se ele lhe dá fé, é para você usá-la nos momentos de crise. Se lhe concede talentos, dons, tempo, recursos e força, é para você usar tudo isso em prol do reino. Há algum tempo, li a história de um rapaz rico que plantava maconha na fazenda do pai. O que você tem feito com a sua vida? Saul usou sua força para perseguir aquele que lhe era fiel. Veja o texto de 1 Samuel 26, 1 e 2. Saul usou seus melhores homens para perseguir Davi. Gastou tempo, energia, recursos, tentando matar um jovem que também era amado por Deus. Como você tem usado suas forças, seus recursos, seu talento? Em segundo lugar, Saul agiu de modo tolo ao associar-se à pessoa errada. Os amalequitas eram inimigos do povo de Deus. Quando Israel caminhava pelo deserto, Amaleque atacou o povo sem piedade. Você se lembra o que fez Moisés para vencer Amaleque? Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, os abaixava, os amalequitas venciam. Então Moisés jurou: o Senhor fará guerra contra os amalequitas, de geração em geração. O que fez Saul com Agag, rei dos amalequitas? Leiamos o texto de 1 Samuel 1, ou melhor, 15, 7 e 9. Em vez de destruir Agag, Saul o poupou. Agag representava tudo o que era mal e ruim para o povo.
E Saul trouxe para junto dele. Hoje muitos estão conservando Agagues vivos, não só dentro de suas casas, mas dentro dos corações. Quando você deixa que algo errado faça parte de sua vida, de seu trabalho, de seus pensamentos, você está poupando a vida de um Agag. Há práticas e amizades que não combinam com a presença de Deus. E não adianta se justificar como Saul. Qual foi a resposta do profeta? Leiamos o texto de 1 Samuel 15, 22, 23. Observe que Saul ainda queria ser honrado diante do povo, como se não tivesse feito nada de errado. Ouça, não se associe ao que não agrada a Deus. Não seja insensato. Não haja como tolo. Em terceiro lugar, Saul agiu de modo tolo quando deixou a inveja dominar o seu coração. Por que Saul estava perseguindo Davi com um exército de 3.000 homens? O que Davi fez para provocar tanto ódio? Interessante que rejeitamos a ideia de sentir inveja. Ninguém se aceita como uma pessoa invejosa. No entanto, por dentro a gente queima e arde ao ver outro ser honrado ou ser promovido. É muito arriscado honrar, enaltecer, elogiar pessoas dentro da igreja. É preciso refletir sobre o nosso sentimento em relação às pessoas. Por último, Saul agiu totalmente quando procurou uma adivinhadora na tentativa de solucionar os seus problemas. Saul estava diante de um grande desafio. Os filisteus se preparavam para atacar Israel. Samuel já não estava por perto. Saul já não contava com a força de Davi. Então ele procurou consultar a Deus, mas não com um coração arrependido. A vida de Saul não fora vivida de acordo com a vontade do Senhor. A desobediência afastará a presença de Deus. Ele estava sozinho. Em seu desespero, mandou chamar uma adivinhadora. Veja o perigo de viver de forma tola, ou seja, uma vida independente da vontade de Deus. Quando Saul precisou do Senhor, não obteve resposta, porque não o buscou de coração puro. Ainda hoje, há muita gente tentando obter resposta por meio de outras práticas. Vou lhe contar mais uma ilustração. Já vi muitos crentes usando fitas do Senhor do Bonfim. Temos liberdade para fazer qualquer coisa, mas não devemos nos esquecer de que nem tudo é conveniente. Saul teve tudo para ser um grande rei, um grande homem de Deus, um exemplo de fidelidade e obediência. Perdeu tudo por viver na irrealidade. Pense com cuidado como você tem aplicado o seu tempo e os seus recursos. Saul teve tudo para ser um homem vitorioso. Foi escolhido pelo próprio Deus e ungido como rei. Foi cheio do Espírito Santo, profetizou com os profetas. No entanto, não soube valorizar o que recebera de Deus. Teve um final triste, atravessado pela própria espada. Eu vou concluir aqui. Temos este tempo dado por Deus para mudar o modo de ser e de agir. Cai na real é andar de olhos abertos. Conhecer que tudo o que temos e o que somos vem de Deus. É Ele que nos unge,
nos liberta, nos cura e nos torna vitoriosos. Não aplique de forma errada o bem que você recebeu de Deus. Aproveite este momento e entregue verdadeiramente a Deus tudo o que você é. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Mas eu não poderia terminar de orar por você. Então, onde você estiver, se puder, feche os seus olhos e ore comigo. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, que ilustração, que reflexão maravilhosa, a qual nós acabamos de lermos aqui, de meditarmos. Senhor, que nós sejamos, meu Pai, pessoas abençoadas pelo Senhor. E que dos nossos lábios venha, Senhor, sair só palavras que agrada o Senhor. Senhor Deus, abençoa neste momento a cada pessoa que tem acompanhado, Senhor, essas reflexões que nós temos colocado aqui nesse canal. Que o Senhor possa abençoar de uma maneira gloriosa. Que nós possamos cair na real e compreender a boa vontade agradável do Senhor na nossa vida. Ó Pai, abençoa poderosamente a cada um neste momento que está vendo esse vídeo, vendo ouvindo essa ilustração, ouvindo essas reflexões, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.